Olá, meu nome é Helder Borges Nascimento e sou discente do curso de Letras Português pela Universidade Federal de Uberlândia. Juntamente com o professor Frederico de Souza Silva, docente do Instituto das Clássicas na UFO, realizamos uma pesquisa sobre o autor romano Lucius Annaeus Sêneca, conhecido como Sêneca. Esse filósofo deixou para a posteridade um grande conjunto de obras, como tragédias, incluindo Medeia, Hércules Furens, Tiestes, e também obras que tratam sobre a filosofia e a política, como De Ira, De Tranquilitate Animi, De Clementia, incluindo as suas Epistulae Morales ad Lucilium, que são um conjunto de cartas enviadas ao seu pupilo Lucílio. Nessas cartas, Sêneca abordou sobre muitos assuntos, defendendo e promovendo a visão estoica. Dentro desses assuntos, temos sobre a natureza, sobre o comportamento humano e, especialmente, como se deve encarar a morte. Para a nossa pesquisa, escolhemos traduzir a carta 30, localizada no livro 4 do Corpus, na qual se trata sobre a morte próxima. Tendo isso em vista, decidimos analisar os recursos retóricos e estilísticos presentes nessa carta, que Sêneca utilizou para reforçar seus argumentos a Lucílio. Além disso, apresentamos uma tradução nossa do texto latino. Com metodologia, utilizamos gramáticas e dicionários latinos, como os de Ernesto Faria e Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva, além de encontros com o professor orientador para a revisão da tradução. E para analisar os elementos retóricos, utilizamos obras como A Retórica de Aristóteles e Elementos de Retórica Literária de Henrik Lausberg, nas quais foi possível estudar e analisar os elementos retóricos utilizados por Sêneca. Agora, para apresentar os nossos resultados, vou ler um trecho que demonstre tanto a nossa tradução quanto a análise de um elemento de retórica. Vou fazer a leitura do trecho em latim. Inter os basum licet numeres, qui nos decipi noluit. Is aetitam stultum es, qui mortem timet, quam qui senectutem. Nam, quem ad modum senectus adolescentiam sequitur, ita mors senectutem. Vivere noluit, qui mori non ult. Vita enim cum exceptione mortis data est. Adanc itur. Quam ideo timere dementis est quia certa expectantur. Dubia metuuntur. Agora vou ler a nossa tradução. Entre estes, é lícito que consideres baço, que não quis nós sermos enganados. Ele afirma ser tolo tanto quem tema a morte quanto quem tema a velhice. Pois assim como a velhice sucede à mocidade, do mesmo modo a morte sucede à velhice. Quem não quer morrer, não quer viver. De fato, a vida foi dada com a condição da morte, caminha-se até ela. Por isso, quão tolice é temê-la, porque se esperam as coisas certas e se temem as incertas. Nesses trechos, onde Sêneca expõe suas máximas sobre o medo da morte, vemos a repetição da palavra mors várias vezes, só que em casos diferentes. Temos mortem no acusativo, mors no nominativo, mortis no genitivo e também o verbo depoente morior, que em português é morrer. Essa figura retórica possui o nome de poliptoto e consiste na alteração flexional no corpo de palavra, resultando em uma alteração na perspectiva sintática. Esse recurso reforça a ideia central do trecho de que não se deve temer a morte, além de criar um efeito estético que provoca uma sensação de proximidade da morte, como se a palavra morte perseguisse o próprio leitor. E assim, demonstra como a morte está sempre à espreita e
e de que ela é uma coisa certa. Concluída a tradução da Carta 30, passamos a estudar e pesquisar possíveis elementos retóricos, como o poliptoto, utilizados por Sêneca, que podem reforçar o argumento a respeito da relação humana com a morte próxima. Com isso, os próximos passos da nossa pesquisa, que ainda está em andamento, incluem uma análise mais aprofundada desses recursos, assim como a comparação com a teoria de Lausberg, evidenciando o caráter estilístico e persuasivo de Sêneca.